Eu gostaria que os meninos sentassem aqui dentro. Não vai lá fora, não. Fica aqui dentro, é melhor. Eu vou falar muito rápido. A gente cantou um louvor só, porque eu queria que depois a gente orasse e cantasse os louvores. Eu não ia nem falar hoje. Falei com a Lê. Ela falou, Dani, sua palavra não tem nenhum tema. Eu falei, não tem. Ficou em branco lá na programação. Porque eu só tinha 2 frases na minha cabeça. Eu falei, Ale, eu tenho 2 frases na minha cabeça que não fazem sentido nenhum. Então, não sei, eu vou orar. Mas ontem à noite eu estava orando aqui nesse cantinho aqui. E eu vou falar com vocês um pouco do que Deus falou comigo. E é muito rápido, para depois a gente orar. Eu queria, antes de falar, passar um vídeo. Tá fácil aí, Flora? Mas não vai ter áudio? Passa aí. Não tem áudio para cá. Ah, não tem áudio? Vê se dá para passar. Se não der, tudo bem. Mas não tem áudio. Eu vou ficar fazendo as vozinhas do vídeo? Vou ficar dublando? Ah, eu ponho aqui, ó. Põe aí, vou pôr aqui. Vai, pode pôr. Pode? Peraí. Não tá saindo. Vai dublando, Dani. Oi, bom dia, tudo bem? Maria, dia 25 agora. Dia 25 de fevereiro, completo 54 anos. Eu não sei se vai dar para entender, vai. As pessoas mudam, mas será que é possível ser príncipe encantado durante 54 anos? Bom, se depender do exemplo que está aqui desse casal, acho que sim. O seu Manuel e a dona Maria Ferreira da Silva, que neste ano completam 54 anos de casados. Dona Maria, ele continua sendo príncipe agora. Dia 25 de fevereiro, completo 54 anos de casado. Parabéns, ele continua sendo príncipe? Com certeza. Não mudou nada, Brito. É mesmo? Graças a Deus, não. Do dia que nós nos casamos até hoje, continua a mesma coisa. Nunca chegamos a discutir, um dormir no sofá, outro dormir na cama. Nunca brigaram? O tempo todo. Às vezes, quando a gente, às vezes, fala alguma coisa, a gente fala alguma coisa também, mas brigar, discutir, ele me xingar, eu xingar ele, nunca aconteceu, graças a Deus. A senhora é tratada como uma princesa ou como uma rainha? Nossa, ele é tão carinhoso, Brito, que você nem imagina. Eu estou fazendo almoço, ele vai umas 10 vezes lá e me abraça, me beija, me abraça, me beija muito. Eu já te falei que eu te amo, eu já te falei que você é a mulher mais linda do mundo. É assim. Que fogo com esse Manuel? Ele é assim, direto. A minha filha está aí, que ela pode assinar embaixo? ela pode assinar, graças a O Deus. senhor Manuel, o senhor nunca teve oportunidades fora do casamento ou o senhor realmente é uma pessoa de fibra, que gosta, é apaixonado, ama a sua mulher? Do jeito que ela falou, é isso aí mesmo. Foi ela e ela. É ela e ela mesma. Porque quer que eu fale o começo do nosso namoro? Não, mas tem que ser resumido também. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei. Ele é limite. Essa aqui é a Dani, você entendeu a pergunta dele? Você não entendeu? Entendeu? Bom, mas não é nada que a senhora não tenha Eu perdoado. nem sabia disso. Agora que eu tô sabendo. É mesmo? Quando eu gosto de Eu espero que essa entrevista aqui não sirva para criar problema. Entendi, foi isso. O caminhoneiro já sabe, viajando na estrada quando... Mas não que... Eu entendi. O senhor pulou a cerca, no caso, foi para chegar até aquele restaurante que aparentemente estava fechado, né? Mas o senhor foi lá conferir se estava fechado mesmo. O senhor deve pular a cerca, tá? É isso, né? Mas aquilo ficou para lá e para lá ficou e até hoje, essa aqui é o meu orgulho da minha vida. Tá certo. Olha, parabéns pelo belo casal que vocês foram. Vocês entenderam o que ele falou? Tá lá, não. Ele é romântico, ele é maravilhoso.
Mas, então quer dizer que o senhor é fiel? Não, sabe como é, né? Eu sou caminhoneiro, mas essa aqui é a minha preferida. O pessoal que pega carona, às vezes o Rogério fica avisando que ele... É um meme antigo isso aí, né? Aí ele fica, essa aqui é a preferida, por causa desse meme. Essa aqui é a preferida. Mas sabe por quê? Quando eu estava orando, a palavra que veio na minha mente foi exclusividade. E aí, pensa nesse casal, eu trouxe o vídeo, porque aí vocês vão lembrar do vídeo tonto e vão lembrar o que eu vou falar. Pensa esse cara aí, ele estava falando, ele é romântico, né? Ele passa pela mulher, ai, minha querida, você é maravilhosa, eu te amo. Parece a gente passa domingo na igreja e fica assim, Jesus, eu te amo, você é maravilhoso, admirável, ai, como você é lindo. Aí alguém pergunta, mas você é fiel a esse Jesus? Sabe como é, né? Eu sou caminhoneiro da vida, eu sou um peregrino. Não dá para andar por essa vida, mas esse aqui, ó, meu preferido. Como vocês acham que essa mulher se sentiu? Mesmo ele depois falando, não, mas ela é maravilhosa. O Brito ainda tentou disfarçar, né? Que ele acabou com um casamento ao vivo ali. Ele ainda tenta disfarçar e fala assim, não, ele está fazendo uma declaração de amor. Como vocês acham que essa mulher estava se sentindo com essa declaração de amor? Que mulher ia gostar dessa declaração de amor aí? Não, essa aqui é minha preferida. Já pensou seu marido chegar e falar assim, não, você é minha preferida. Vocês iam gostar disso? Ou a sua esposa virar para você, amor, fica tranquilo. Eu pulo a cerca, mas você é meu preferido. Vocês iam gostar disso? O que eu quero falar para vocês é que Jesus, ele não quer ser o seu preferido. Ele não quer ser o preferido. Ele tem que ser o único. Ele tem que ser o seu único amor, o seu único Deus. E a gente não trata Jesus como nosso único. A gente tem muitos deuses. E esse é o problema. Queria que você abrisse em Êxodo 20, do 3 ao 6. A gente decora os 10 mandamentos quando é criança e não entende o que está sendo dito. Está escrito assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Não terás outros deuses diante de mim. É um dos 10 mandamentos, é o básico, é o que a gente aprende quando é criança. Só que a gente está falando aqui de intimidade. Pensa na intimidade como essa intimidade do casamento. Não adianta você ficar aqui todos esses dias ouvindo e sair daqui falando, eu quero ser muito íntimo de Jesus. Mas você querer ser íntimo com vários outros deuses também. Porque isso é a gente tratar Jesus como esse homem tratou essa mulher aqui ao vivo, revelando que dá uma chifrada nela, coitada. A gente faz isso com Jesus porque a gente vem aqui e declara um amor por Ele. Fala, Deus, eu quero ser íntimo de você, quero ser muito próximo de você. Mas, de repente, você está tendo intimidade com algum outro Deus do mundo. Está servindo a Ele, prestando culto a Ele. Então, essa palavra ficou muito forte na minha mente, exclusividade. E eu estava até conversando com as meninas que desde o dia do chá de mulheres, na minha mente está essa palavra sobre... nós restaurarmos o altar para que o Senhor possa estar lá. E esse altar, que ontem a Alessandra terminou falando, né? Que ela falou do templo, falou do tabernáculo, e hoje Cristo quer morar no nosso coração. Esse altar, ele precisa ser restaurado. E sabe por que ele está quebrado? Porque ele é um altar com um trono. Não tem mais que um. Tem um trono nesse altar. Só cabe um rei. Só cabe um Deus nesse altar. Não cabe mais. E a gente foi colocando tanta coisa que quebrou. Parece minha filha guardando as roupas na gaveta. Ela põe tanta roupa que o fundo da gaveta fez assim, ó. Eu falo, Ana, pelo amor de Deus, divide, tem outras gavetas. Não, ela vai guardar toda a roupa na mesma gaveta. E quebra, não dá. E é o que a gente fez com o altar do nosso coração. Ele está quebrado porque a gente colocou tanta coisa que a gente almeja, que a gente busca, que ele se quebrou. E nós precisamos restaurar esse altar, para que a adoração, para que a presença de Deus possa vir. Se você puder abrir em 1 Reis 18, 21 a 30. Desculpa. 1 Mississippi, 2 Mississippis. É que o Flora está rápido. 1 Reis 18, do 21 ao 30. Pronto?
Já deu 3 Mississippi, já. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Pode ir. Então disse Elias: só fiquei eu por profeta, e os profetas de Baal são 450. Não precisa colocar mais não. E tem mais uma. Ixi, espera que eu copiei errado. Que fala que Elias restaurou. Eu anotei em outro lugar. 1 Reis, cadê? Eu coloquei 21 ao 30. Procura aí para mim, Flora, que fala que ele restaurou o altar para o holocausto. Então, Elias estava falando, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Ou você serve a Deus, ou você serve Baal. É o 30? Era para eu ler até o 30 mesmo, então. Vamos lá. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando você cocheia entre 2 pensamentos, quando você fica dividido entre 2 deuses, o altar ele fica quebrado. E aí, talvez, você fala assim, tudo isso que a Alessandra e o Gabriel falou, eu faço. Sabe, eu estou buscando, mas por que eu não consigo ter essa intimidade com o Senhor? Porque, como a Alessandra disse, tem que pôr ordem, o altar tem que ser restaurado. Não dá para querer colocar Deus num altar que está quebrado, porque ele foi quebrado por tantos deuses que foram colocados lá. Então, eu queria hoje que você pensasse, você quer intimidade com o Senhor? Tem que ser exclusivo. Guarda essa palavra na sua mente, exclusivo. O Senhor tem que ser exclusivo. Não dá para ele ser o preferido. Não dá para você ser alguém que fala assim, sabe como é, né, Senhor? Tive que andar em muitos lugares. E no mundo é necessário ter outros deuses. Servir um pouco a Mamon, a Baal, a Moloque. É necessário. Não é. Seja fiel ao seu Deus. E eu queria falar sobre esses outros deuses que nós temos. E eu queria que você agora tivesse a sua mente e seu coração muito aberto. Com sinceridade. Sabe por quê? Todo Deus falso, ele vem com uma boa desculpa. Todo Deus falso tem uma boa desculpa. Então, se tem alguma coisa que eu adoro, eu tenho uma boa desculpa para isso. E é lógico que eu nunca vou usar essa palavra, eu adoro. Eu não vou falar assim, o meu filho é o meu Deus. Dificilmente. Você fala, não, é que eu sou mãe. Eu preciso cuidar dele. Eu sou mãe, eu preciso me preocupar 24 horas por dia com meu filho. Você nunca vai falar, não, meu filho é o meu Deus. Dificilmente. A Yolanda deu esse testemunho porque Deus revelou isso para ela. Mas quantos deuses nós não temos? Dificilmente você confessa, meu trabalho é o meu Deus. Eu idolatro o meu trabalho. Eu acho que eu sou muito bom por ter o trabalho que eu tenho. Eu me sinto realizado com o meu trabalho. Eu não sei o que eu seria sem o meu trabalho. Você fala de um jeito bonito, mas, em outras palavras, você está falando o quê? Eu adoro o meu trabalho, ele é o meu Deus. Só que a gente usa outras palavras. E eu queria que você pensasse nessas coisas que podem estar tomando o seu coração. As mais comuns, a gente já sabe, né? Dinheiro, todo mundo sabe. Tanto que o próprio Jesus falou, ou vocês vão servir a mim ou a Mamon. Dinheiro é a primeira coisa. Vocês que são jovens ainda talvez nem tanto, mas dos velhos, dinheiro a gente adora o tempo todo. A gente faz concessões para ganhar dinheiro. A gente abre mão dos nossos valores quando é necessário para ter mais dinheiro. A gente abre mão dos nossos princípios. A gente sabe que aquilo não é correto, mas é só um jeitinho. Cada vez que a gente dá um jeitinho para ganhar dinheiro, a gente está adorando a esse Deus. A gente está idolatrando o dinheiro. Cada vez que eu gasto toda a minha saúde por dinheiro, mesmo sabendo que eu não deveria, eu estou idolatrando dinheiro. E se o dinheiro é um Deus, a gente precisa colocar isso diante de Deus hoje e restaurar o altar. A gente sabe que as pessoas também buscam o amor. Vocês que são adolescentes vão entrar nessa fase. De repente, vocês vão achar que tudo que vocês precisam é de um amor. Quem já passou essa fase? Os velhos já passaram. Não passaram, não? Não? Nunca passaram por isso? Tá bom, viu? Vocês começam a falar assim, não, minha vida vai ser outra. O dia que eu namorar, o dia que eu casar, você começa a sonhar e idealizar como se aquilo fosse a felicidade. E aquilo se torna um Deus também. E sabe qual é a questão? Quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, aquilo lá vai te consumindo. Porque enquanto o nosso Deus é um Deus doador, os deuses desse mundo, eles são Satanás, todos eles, né? E aí aquilo vai te consumindo, ele vai exigindo de você, ele vai te escravizando, porque os deuses do mundo escravizam. Então você vai sendo escravizado.
E aí vocês vão chegar nessa fase, se já não chegaram, e alguns dos mais velhos também, que, ai, meu marido, se meu marido morrer, eu não sou nada. Tá amarrado. Ai, porque eu não sou nada sem ele. Tem mulheres, eu conheci uma que apanhava do marido, mas ela não largava o marido. Por quê? Eu preciso dele. Eu preciso. Nossa, você coloca aquela pessoa, ou você coloca alguma coisa. Você pode colocar uma ideologia como seu Deus. Tem gente, posso falar uma coisa? As pessoas são mais... elas têm mais energia para te converter ao partido político delas do que a Cristo. Se a pessoa chega, sei lá, vamos supor que eu sou da esquerda, eu chego para o Tiago e falo, você é de direita? Você não sabe nada, Tiago. Vou tentar convencer ele a vir para o meu lado. Agora, eu nunca pergunto para ele, você já tem a salvação? Porque não é tão importante. É mais importante você votar em quem eu voto. E é um Deus também. E esse é um pecado que a igreja comete muito. Na época da eleição, briguei com um monte de gente, porque as pessoas estavam desesperadas. Eu falei, gente, vocês estão idolatrando o político. Estão idolatrando, achando que se um ganhar, o mundo vai ser incrível, se o outro ganhar, o mundo vai acabar. Estão idolatrando o político. Ah, não, Dani, não, eu só estou me preocupando com política. É idolatria, sim. A partir do momento que você põe a sua esperança em uma coisa, aquilo se torna o seu Deus. Ou uma ideologia qualquer, sei lá. Sou vegano. Ah, isso é a salvação do mundo. É um absurdo quem não é vegano. Sei lá qual outra ideologia você pode pensar aí. Mas, às vezes, você segue uma e aquilo se tornou o seu Deus. É tudo o que você precisa. Pega muito também na idade dos mais novos o que os seus amigos pensam. Às vezes, o seu Deus é a opinião dos outros. Você se preocupa muito. Você está numa rodinha. Você faz... sabendo que não deve, mas por quê? É melhor, é mais importante você ser aceito ali naquela roda. A opinião dos seus amigos é o seu Deus. A partir do momento que aquilo é importante demais, se torna o seu Deus. Se torna... A partir do momento que você pode abrir mão de algum valor seu pessoal por aquilo, é porque aquilo lá se tornou idolatria para você. Eu já falei de uma menina que... Hoje ela já é adulta, né? Ela era adolescente na época. Para ela, a moda era o Deus dela. Ela precisava andar na moda. Ela amava. E aí, onde a gente estava conversando, a gente estava na mesa tomando café. Na época, acho que eu namorava ainda com o Rogério. E ela falou, ai, que raiva. Eu falei, o que foi? Vou ter que usar laranja. Eu falei, por quê? Vai fazer algum trabalho, alguma coisa? Ela, não. Na moda agora, laranja. Eu odeio laranja, mas vou ter que comprar uma sopa laranja. Eu falei, gente, se tornou o Deus dela. Porque ela precisava andar na moda. Aquilo se tornou uma necessidade para ela. Ah, a tendência é laranja, eu vou usar laranja. A tendência é tal tipo de roupa, mesmo que você não gosta, você usa. Porque aquilo se torna Deus, se torna prioridade, se torna mais importante. Às vezes, o que se torna o seu Deus nem é uma coisa boa. Porque, sei lá, uma pessoa que ama o dinheiro, pelo menos no mundo ela vai ser bem aceita. Ah, eu amo dinheiro, tudo bem, você tem que fazer tudo por dinheiro mesmo. Você tem que ir até o fim, vai lá, conquista os seus sonhos. Mas, às vezes, o seu Deus é um sentimento. É um sentimento que você tem, que você não abre mão de jeito nenhum. Se você não consegue abrir mão disso, um sentimento até ruim pode se tornar um Deus. Vamos supor, meu pai me abandonou. Então, eu sou o abandonado. O resto da vida, você é o abandonado. Você não quer abrir mão desse sentimento. Eu sou o abandonado. É que você não sabe. Eu sou abandonado. Porque tem aquela coisa de injustiça dentro de você. Você acha que está errado. Se você abrir mão desse sentimento, a justiça nunca será feita. Eu vou te falar uma coisa. Se você abrir mão desse sentimento, você vai continuar com a mesma história. Só que você vai ser feliz. Só que, às vezes, você se apega àquilo. Não, mas ele me abandonou. Ele me abandonou. Ele me traiu. Isso é muito importante. Ele me traiu. Como assim eu vou seguir minha vida? Ele me traiu. Ele me abandonou. E você não segue a vida e fica preso naquilo, naquele sentimento, naquela coisa que virou um Deus. Imagina, eu não idolatro esse sentimento. Idolatra. Idolatra. Fica lá, é idolatria. Porque é tudo que você tem para se apegar. É a sua desculpa. É aquilo que você fica agarrado. Ele me abandonou.
A minha vida é difícil porque meu pai me abandonou. O resto da vida. Não deixa esse tipo de sentimento ser Deus no seu coração. Não deixa ocupar o lugar de Deus no seu coração. Coloca Deus no lugar dele. E aí essas coisas vão ficar para trás. Quando a Alessandra falou ontem, você olha para Jesus, todo o resto se ofusca. Você não precisa ser o resto da vida a abandonada. Você não precisa o resto da vida ser atraída. Você não precisa o resto da vida ser a amargurada. Você não precisa o resto da vida ser a mãe solteira que foi abandonada. Não. Você pode ser aquela que teve um passado, mas que hoje é nova criatura. Você pode ser aquela que era qualquer coisa, mas hoje é aquela que tem um Deus. Seja essa pessoa. Não fique idolatrando o título que você levou na sua vida e você carrega ele como se você tivesse que ser aquilo o resto da sua vida. A Bíblia fala aquele versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. Certo? Parece um versículo batido que todo mundo fala, né? Agora até na política, né? Está na moda isso aí. Ai, conhecereis a verdade vos libertará. Como se, nossa, vão descobrir o quê? O negócio das urnas, vamos ser livres. Não! A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Ela vai te libertar de qualquer amarra que te prende. E o conhecer na Bíblia, o que significa? Intimidade. Por quê? Eva conheceu Adão e teve filhos, não é? Sara conheceu o marido lá e teve filhos, não é? Quando você conhece é porque você é íntimo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Seja íntimo de Cristo, para que você seja livre. Só que como você vai ser íntimo de Cristo, se tem alguém sentado no lugar dele, no trono do seu coração? Ele vai sentar onde? Ele vai ficar onde? Se não tem lugar para ele. Então vamos restaurar o altar, para que a gente possa conhecer a verdade. E ser liberto de outros deuses que escravizam. Essa necessidade que você tem de ser aceito, essa necessidade que você tem de trabalhar e de resolver, porque tudo depende de você. Talvez você é aquela pessoa que acha que tudo depende de você. Não, eu tenho que fazer. Não, eu não tenho tempo para descansar. Ai, preciso. Eu vou te falar uma coisa, não depende de você. O sol vai nascer amanhã, mesmo se você ficar dormindo. Porque quem governa o universo é Deus. Se Ele decidir que amanhã você vai ficar deitado, você vai. Se Ele decidir que amanhã você vai acordar com dor nas costas e não vai fazer nada, você vai. Então, para de achar que o controle está na sua mão. Que às vezes você é o seu próprio Deus. Eu preciso. Eu sou aquele que faz. Eu sou aquele que realiza. Tudo depende de mim. O que seria dos meus filhos? O que seria da minha empresa? O que seria dos meus negócios? O que seria de não sei o quê? Você não é insubstituível. Você não é Deus. Deus controla o universo. Ele é que tem o poder. Não queira ocupar o lugar de Deus. Você não é Deus. Você acha que tem muito poder de decisão sobre a sua própria vida? Deus fala que Ele põe reis, tira reis. Deus fala que é Ele que dá o fôlego de vida. Deus, se Ele quiser, Ele traz a doença, Ele traz a saúde. Ele faz o que Ele quer. Não queira ocupar o lugar de Deus. O trono é dEle. Começa a deixar Ele ficar no lugar dEle. Porque a intimidade, ela vale a pena. Ela vale a pena, porque ela liberta. Nós temos esse Deus de liberdade. A gente tem muitos deuses. Começa a analisar o que pode ser o seu Deus. Sabe por quê? A gente fabrica deuses todos os dias. Algo em que a gente põe uma esperança, algo em que a gente confia. Tem gente que acha que o amor ao dinheiro é somente as pessoas que esbanjam. É aquele cara que fica postando que foi viajar, que foi não sei o quê. Às vezes esse cara nem ama dinheiro. Fica postando que foi comer no restaurante caro. Mas às vezes aquele que ganha ali seu salário básico, ele está ali na vidinha dele, paga as contas em dia, tem uma poupancinha dele lá, um investimento, e ele dorme tranquilo todos os dias. Não porque Deus o sustenta, mas porque ele fez tudo certo. Olha, eu posso dormir tranquilo, porque eu tenho a minha poupança, meu investimento, tenho o meu bom emprego, e ele respira tranquilo e dorme. Não porque Deus o sustenta, mas porque ele fez tudo certo. Ele ama o dinheirinho dele que está guardado lá, ele confia que aquilo vai dar certo. E é Deus também.
Porque às vezes a gente julga muito quem ama o dinheiro é o esbanjador. Às vezes esse aí não ama, ele não está nem aí, ele sai gastando. Mas aquele que é todo simplesinho, você fala assim, nossa, fulano, todo simples. Nem compra uma roupinha de marca. Às vezes é porque ele é tão muquirana, porque ele ama aquele dinheiro. Ele nem vai comprar uma roupa boa, porque ele ama aquele dinheiro. Uma vez, eu até coloquei no Clube do Livro, a gente leu um livro sobre isso, sobre os deuses falsos. E uma vez eu estava lendo a Bíblia e estava, no pedaço que eu estava lendo, descrevia o sacrifício a Moloque. E falava que eles queriam prosperidade. E por isso eles queimavam os seus filhos debaixo das árvores. E aí, quando eu li aquilo, eu comecei a chorar. Porque Deus falou para mim, as mães que abandonam os filhos com o celular o dia inteiro para dar sossego estão sacrificando a Moloque. As mães que deixam o filho em qualquer lugar, na escola o dia inteiro para trabalhar, não porque elas precisam sustentar uma família, mas porque elas querem ter mais dinheiro, elas estão sacrificando o filho a Moloque. E eu comecei a chorar e falei, é coisa da minha cabeça. Aí eu nem falei isso para ninguém, eu falei, credo, é coisa da minha cabeça isso aí. Porque não é verdade. Mas aquilo me deu um negócio assim, ó, eles estão sacrificando o filho a Moloque. E aí esses dias a gente estava lendo, esses dias não, já lemos 2 depois desse, né? A gente estava lendo Deuses Falsos no Clube do Livro. E o pastor que escreveu, acho que é o Timothy Keller, né? Ele coloca que Deus revelou isso para ele. Ele falou assim, Deus me revelou que as mães negligentes, que deixam seus filhos em qualquer lugar, porque elas querem mais dinheiro, elas estão sacrificando seus filhos a Moloque. E quando eu li aquilo, eu falei, então eu não estava doida? Então, aquilo é verdade. São deuses. São deuses. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, sabe o que pode ser o seu Deus? A preguiça. Sua preguiça. Você ser o bonzão. Até a sua imagem de ser o crentão pode ser o seu Deus. Sabe por quê? Porque você nunca se dobra a Deus, porque você tem que manter a sua imagem. Você tem que manter a sua pose de crente certinho, bonzinho. E aí Deus quer que você se conserte, mas se você se consertar, todo mundo vai saber que você tomou uma decisão errada. Se você se consertar, todo mundo vai saber que talvez você não estava na direção de Deus. E aí você vai ter que falar, olha, eu tive que me consertar porque eu estava fora da direção. Não, vou manter aqui minha posição. Todo mundo me enxerga como um super crente. Vou abrir mão disso. Aí a gente idolatra aquilo que a gente acha que a gente é, sendo que a gente não é coisa nenhuma. E eu queria que você, seja o que for, a gente tem deuses e a gente tem que sempre fazer uma limpeza. Porque Satanás é assim, você consegue se livrar de uma coisa que está tomando o lugar de Deus, ele vai tentar te pôr outra. Então, sei lá, você estava confiando no seu dinheiro. Aí Deus te trata nisso, você começa a confiar em outra coisa, no seu emprego. Aí Deus te trata nisso, você está confiando no seu marido. Você vai pondo outras coisas. Então, você deixar os seus deuses não é uma coisa que você vai fazer hoje, você vai orar e você vai deixar quieto. Vai ter que ter uma análise. Você ficar ali limpando. Sabe igual a gente limpa a geladeira? Lá em casa, as mulheres donas de casa, tudo assim. Às vezes você vai pondo um restinho de alguma coisa, tira um resto da comida, fica lá, um produto que está ali, um ketchup que você não usa muito. Se você for deixando, vai acumulando. E não é porque você limpou a geladeira semana passada que essa semana você não vai limpar. Você tem que ir de novo, porque senão tem outro resto de comida lá. Tem ou não tem? Fica lá. Então a gente tem que ficar limpando esse lugar, para que nada ocupe o lugar dele. E a gente tem que ter como objetivo ser fiel a ele. Tem que ser o nosso objetivo. Porque quando a gente menos percebe, a gente está que nem o cara aí. Sabe como é, né, Deus? Sou caminhoneiro. Eu passo a vida na estrada. Não tem como viver essa vida sem, de vez em quando, uma idolatriazinha, um negocinho. Não tem como. Mas isso não é honrar a Deus. Você nunca se sentiria uma mulher honrada casada com esse cara aí, né, do vídeo. E a gente tem medo quando fala de tudo isso. Porque abrir mão de algo que a gente idolatra é muito difícil. Abrir mão de algo que a gente coloca no lugar de Deus é muito difícil. Então dá um pouco de medo. E é por isso que a gente nunca se entrega para a intimidade como deveria. Só que a intimidade, essa intimidade, é a chave para tudo aquilo que você luta e se cansa de lutar. Essa intimidade com Cristo é a chave para... Sabe aquelas lutas que você tem que você fala, não acaba? É a chave, a intimidade.
Porque sabe o que acontece? O que acontece num relacionamento íntimo? Eu acabei de citar, né? Adão conheceu a Eva e aí eles tiveram o quê? Um fruto dessa intimidade, não foi? Porque o noivo, o marido, ele coloca uma semente em sua noiva. E é assim o nosso relacionamento com Cristo. Ele coloca em nós uma semente, ele coloca o seu espírito. E isso gera fruto em nós. E essa é a outra frase, duas frases que estavam na minha cabeça. Uma que era exclusividade e a outra é que fruto não é obra. E eu estou com isso na cabeça, fruto não é obra, fruto não é obra. E aí se você ler Gálatas 5, que a gente sabe de cor, não precisa nem abrir, que todo mundo pode recitar. O que está escrito lá? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio, não é? Por que está escrito assim, ó? As obras da carne são manifestas, certo? E as obras da carne são? Aí tem lá as obras. Só que quando fala do fruto, não fala as obras do Espírito. É o fruto. Não é verdade? São palavras diferentes, são coisas diferentes. Por quê? A gente tenta, a nossa vida é uma luta porque a gente quer fazer obras do Espírito. Eu quero ser manso. A gente falou disso no estudo. Eu quero ser manso. Então eu luto para ser manso. Eu quero fazer isso com a minha mão. Eu quero fazer uma obra do Espírito. E aí eu tento ser manso. Eu tento ser humilde. Eu tento ter domínio próprio. Fazendo obras. Só que eu não vou conseguir. Porque as coisas que vêm do Espírito, elas são fruto de um relacionamento. Elas são fruto da intimidade. Assim como o marido coloca uma semente em sua esposa, o Senhor coloca em nós o seu Espírito. E aquilo vai frutificar. Então, em vez de você ficar tentando fazer obras do Espírito, chega, busque intimidade, para que aquilo gere fruto. Para que aquilo saia de você. Porque a intimidade com Deus e com essa exclusividade que eu estou falando, você vai começar a gerar fruto. E aí aquela sua luta maluca que você está há muito tempo tentando vencer, você fala assim, eu não consigo. Eu preciso ser manso, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Você vai conseguir. E não porque você está fazendo uma luta aqui, mas porque aquilo vai brotar. Aquilo vai frutificar em você. Mas precisa ter a intimidade. Não tem como. Não tem como, sem a intimidade, a gente gerar esse fruto. E a gente fica lá, o pastor falando, Gálatas 5, Gálatas 5, Gálatas 5. E parece assim, a gente olha como um objetivo, né? Vou subir o Monte Everest, Gálatas 5 está lá em cima. É impossível, ninguém tem tudo isso de fruto. Alguns conseguem ser manso, outros conseguem amar. Mas tudo isso, por quê? Porque a gente está tentando fazer isso como se a gente fosse escalar esse monte. Quando, na verdade, o que a gente precisava era estar aqui, ó, íntimo, nesse relacionamento. Não um relacionamento de palavras, de ficar orando, mas de amor, sabe? Porque pensa, quando o casal está ali, aí os adolescentes fecham o ouvido, aí que não é para vocês ouvir isso. Mas quando um casal está ali naquele momento de intimidade, onde a semente é colocada em sua esposa, vocês entenderam, né? Não preciso dizer. Aquilo não é com palavras, não é com lógica, não é com... É com amor, é com desejo apaixonado. E aí a semente vem e o fruto brota. E aí você gera aquele fruto. É com um desejo apaixonado. Não é com, Senhor, eu te amo. E aí saiu daqui e dá uma olhadinha para outra pessoa, desejando outra coisa. Não uma pessoa física, mas outro Deus, né? Vocês entenderam? Não é um desejo apaixonado, onde você só quer aquilo. Você só pensa naquilo, você quer. É esse desejo apaixonado, que é a intimidade que nós estamos buscando, que vai gerar o fruto do Espírito em nós, o fruto do arrependimento em nós. Se a gente continuar tentando se arrepender pela nossa própria força, a gente não vai conseguir, porque a nossa carne, ela grita pelo pecado. É o nosso espírito que tem que ter esse relacionamento com o Senhor e brotar o fruto do Espírito, e brotar o fruto do arrependimento. É essa intimidade. Só que aí a gente não pode ser preguiçoso. Porque um relacionamento, ele não dá para você ter com preguiça. Você imagina, a Ale falou da passagem da noiva. É uma passagem que eu amo. Ela teve preguiça de abrir a porta, não é? Ela teve preguiça. E às vezes a gente não tem nada com o Senhor porque a gente tem preguiça.
Se você ler Provérbios, o que tem de versículo lá sobre preguiça, põe aí Provérbios 12, 11. Vamos ver se eu anotei certo. Que a minha letra, às vezes, vocês sabem que eu não entendo, né, gente? Então, às vezes, eu tenho que ficar pedindo a revelação do que eu mesmo escrevi. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Põe aí, Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Sabe o que acontece? A gente quer intimidade com o Senhor. E a gente fica falando isso. Sabe o que eu queria? Queria tanto orar e ouvir a voz de Deus. Quantas vezes já ouviu alguém te falando isso? Eu queria tanto orar e alguém... Vocês não pegaram? É Provérbios 13, 4. E 12, 11. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Sabe, o meu desejo é orar e a pessoa ser curada. Já ouviram isso? O meu desejo é muito orar por alguém e aquela pessoa voltar a enxergar. Meu desejo é falar de Cristo com tanta ousadia que as pessoas vão se arrepender naquele momento. Elas vão querer Cristo. Só que aquele que deseja e é preguiçoso, não alcança nada. O diligente alcança todas as coisas. Isso está disponível para nós. Só que nós temos que buscar o Senhor e buscar essa intimidade sem preguiça. A gente é preguiçoso e a gente fica, Senhor, eu te desejo mais do que tudo. E aí Jesus fala assim, tá bom, já volto. Quando ele volta, você não pode vigiar nenhuma hora comigo? Você já se distraiu com o seu celular? Porque você acabou de orar, já pegou o celular aqui, ó. Você não pode vigiar comigo nenhuma hora. Mal acabou o culto. Você já está preocupado em falar mal do outro. Mal acabou o culto. Você já está julgando se desafinou o louvor. Mal acabou o culto. Você já saiu e está mais preocupado com o resultado do jogo. Você nem esperou eu falar com você. Você não ficou mastigando aquela palavra para que eu pudesse trazer tudo que eu tenho para te dar. Nem fez a digestão da palavra ainda. O preguiçoso, ele deseja, mas ele não tem. Sabe o desejo ardente que você tem, que você está saindo daqui, de ter intimidade com o Senhor, porque você está ouvindo sobre isso? Se você tiver preguiça, você não vai ter. Imagina se meu marido fosse um preguiçoso. Eu estou lá em casa, ele chega, fala com ninguém, senta na cadeira, fica lá, depois vai dormir, pronto, ele não quer saber de nada. Ele não para e fala, amor, vamos conversar, como foi seu dia? O que aconteceu? Que intimidade nós teríamos? Se você tem preguiça, até a amizade, né? Assim, você tem preguiça de mandar uma mensagem, já fica bravo, porque eu sou meio assim. Você tem preguiça de mandar uma mensagem e falar, oi, amigo, você está bem? Você vai perder o amigo. Não é verdade? Não dá para ser preguiçoso. Mas a gente tem preguiça de buscar o Senhor e a gente deseja. A gente vê os grandes homens de Deus e fala, eu queria ser como ele. Quantas vezes você viu um grande homem de Deus, viu um testemunho e você pensou, eu queria ser como ele? Todo mundo faz isso. Eu gosto muito de ler biografias. E não importa qual é a biografia, ou qual é o testemunho que você lê. Todos gastavam tempo com o Senhor. Todos. Todos gastavam tempo em oração. Eu estava contando, agora eu esqueci o nome. Como é o nome daquele intercessor da Índia? Acho que a Teresa vai saber que o coração dele mudou de lugar. Você sabe o nome dele? De tanto que ele intercedia, eu esqueci o nome dele. Eu não lembro, mas ele intercedia incansavelmente. Ele falava, Senhor, me dá uma alma para o Senhor hoje. Uma alma para o Senhor. Depois ele falava, me dá 2 almas. Até que no fim da vida dele ele orava, Senhor, me dá 4. E ele alcançou, não porque ele desejava, Senhor, um dia eu quero ver esse país convertido. Mas ele fez, ele orou, ele buscava, ele ansiava. Com preguiça, a gente não vai conseguir. A gente fala, a gente precisa mudar o nosso país. Vamos orar aqui pelo Brasil 5 minutos. Vixe, ninguém quer. Preguiça. Eu queria tanto que tal pessoa se convertesse. Faz uma campanha de oração. Faz um propósito. Jejua por essa pessoa. Acho que ele não quer. Tem a força de vontade também, né? Tem a vontade. Tem a... Como é que fala? Esqueci o nome. Livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Não adianta eu orar. Você não sabe, né? Você não gasta tempo com isso. John Hyde. Tem um outro que eu estava lendo, que ele é o intercessor, que é um diário de um cara que ele intercedia pelo avivamento da Rua Azusa.
E é o diário dele. Então ele conta assim, tem dias que ele fala assim: hoje orei por 5 horas para que o Senhor derrame o seu avivamento nesse lugar. E aí ele começa: sinto dores no corpo, porque vejo a apatia desse povo. Ele começa a escrever: meu corpo dói inteiro, porque eu chego no culto e as pessoas estão conversando na casa de Deus ao invés de estarem orando. E ele fala: eu sofro com dores. Aí tem um dia que ele fala assim: hoje, no diário dele está assim: hoje cheguei na porta da igreja e o pastor se atrasou. Todos os membros estavam do lado de fora, fazendo nada. Então cheguei e dei bronca em todos: vão orar. Aí ele começa a escrever: vão todos orar. E ele começa a orar na porta da igreja. Porque a igreja não precisa estar aberta. O céu está aberto. E ele começa. E aí depois, quando chega o cara que ficou famoso, esqueci o nome dele também, William Seymour. Aí ele fala: hoje se levantou um rapaz, acho que é a resposta da minha oração. E aí todos olham e pensam: William Seymour, ele foi maravilhoso, o cara que... Mas esse intercessor, ele lutou por aquilo. Ele não tinha preguiça de orar. Pelo contrário, ele ficava horas orando. Horas orando, horas orando. Ele tinha intimidade, ele sofria. Ele falava: eu sinto dores no meu corpo, porque eu não me conformo. E são todos. Você vai procurar aquele T.L. Osborne também, você lê ele contando as histórias. Fiz jejum não sei quantos dias, fiquei tantas horas orando. E aí todo mundo quer orar, e o cara, né, ele ia em estádios e milhares de pessoas eram curadas. Cegos viam, pessoas levantavam da cadeira de roda, mas horas orando. Eu quero ter essa intimidade, mas eu tenho preguiça. Eu quero ter essa intimidade, mas eu estou muito ocupado servindo o meu outro Deus. Sabe o meu Deus trabalho? Eu estou servindo Ele, então eu não tenho tempo de orar. Sabe o meu Deus rede social? Eu estou servindo Ele agora. Mais tarde, quando der um tempinho, eu vou orar. Mas eu quero as obras desse Deus maravilhoso. Mas agora eu estou servindo Deus rede social. Amanhã eu vou servir o Deus meu ego. Mas quando der tempo eu oro. Porque agora eu estou muito ocupado servindo Deus meu ego. Meus objetivos, Deus, meus sonhos, porque ninguém vai lutar por mim, eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Eu não posso orar agora porque eu estou servindo Deus amargura, estou muito amargurada, porque eu sofri muito. Então eu não posso buscar o Senhor, porque eu estou sofrendo muito agora, sabe? Então eu preciso ficar com o meu Deus sofrimento, em vez de orar. Interceder por outros, como? Se o meu Deus sofrimento está aqui, ó, eu vou ficar com Ele um pouco, não posso interceder pelos outros. Porque o Deus sofrimento está aqui comigo. Nós queremos, mas só que a gente tem preguiça. A gente tem outros deuses ocupando o nosso tempo, o nosso lugar. Põe Eclesiastes 10:18. Eu tinha deixado a minha garrafinha de água naquela mesa ali, uma roxa. Se alguém achar... É uma garrafinha roxa, porque eu estou com sede. Essa água é sua, amor? Não. Tá. Então vai. Por muita preguiça se enfraquece o teto. Pela frouxidão das mãos, a casa goteja. Ou a casa tem goteiras. Pela muita preguiça, o telhado da casa quebra. Pela muita preguiça, tem goteira na casa. Aí você fica assim: ai Deus, eu não sei, eu te sirvo tanto, eu vou na igreja todo domingo, eu sou aquele que te busca. O Rô vai pegar. Tá bom, obrigada. A gente busca e fala assim: Deus, por que eu tenho buscado tanto? Engoli um mosquito, gente. Mas eu tenho... Proteína, logo da manhã, credo, ele pousou no cocô da vaca antes de vir aqui. Vamos lá. Eu busco e minha casa tem sempre goteira, tem sempre briga. A minha casa sempre tem um problema financeiro, porque pela frouxidão das mãos, e eu vou trocar, eu sei que não pode, não estou cometendo heresia, tá? Eu sei que não pode mudar nenhum tio na palavra, mas pela frouxidão do joelho, a casa tem goteira. Porque aqui está falando da vida, né? Mas pela frouxidão do joelho, da pouca oração, a casa tem goteira. O telhado enverga. Porque a gente tem preguiça de estar na presença do Senhor. Então eu queria que você vai sair daqui falando: Senhor, eu quero intimidade. Não seja falso.
Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é uma pessoa assim que você demonstra que você o quer e Ele vem apaixonado de volta. Ele vem apaixonado de volta. Sabe quando é adolescente tem aquelas paixãozinhas assim? A menininha só deu uma olhada, o menininho já responde. É assim. E aí você vai demonstrando. Vamos supor que o menininho vai lá, está demonstrando. Ai, nossa, você está tão bonita hoje. Aí no outro dia fica te olhando. No outro dia chega mais pertinho, na hora do culto, põe a mãozinha perto da sua. Só que aí do nada ele aparece com outra pessoa. É o que a gente faz com Cristo. A gente começa a demonstrar, Senhor, eu te quero. Senhor, eu te anseio. Senhor, eu quero muita intimidade. E aí a gente aparece com outro Deus. Então vamos buscar. Porque não dá para a gente viver desejando essa intimidade. A gente olha as histórias da Bíblia, a gente fala, eu queria ser livre na cova dos leões. Quem não queria? Você fosse jogar na cova dos leões e falar, fui livre. Mas quem quer orar 3 vezes por dia? Não quer, né? Mas Daniel orava 3 vezes por dia. Não é assim, ele foi livre da cova dos leões. E tem até a música, né? Eu posso entrar na cova que Deus vai fechar a boca do leão. Esqueci, é do CTT também. Deus vai fechar a boca do leão. Mas espera aí, você ora 3 vezes por dia? Porque Daniel orava. Você é livre da fornalha. Ele é o 4 homem na fornalha, né? O 4º homem da fornalha. Você é livre na fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles abriram mão das iguarias do rei. Você está afim? Ou você só quer ser livre da fornalha? Comendo as iguarias do rei. Não vamos ficar iludindo Cristo, dizendo que eu quero intimidade se eu não quero. Não vamos iludir Cristo e falar assim, Senhor, eu quero ser íntimo, ter aquele relacionamento gostoso com você. Se no fim eu não quero coisa nenhuma. Eu só quero que Ele me abençoe mesmo. Eu só quero que Ele me proteja no caminho, que Ele me dê o sustento. Ou a gente quer intimidade ou a gente não quer. A gente tem que restaurar o altar, restaurar o trono dEle e tirar todo tipo de porcaria que ocupa esse lugar. E aí você pode ser criativo nos seus deuses que talvez você tem na sua cabeça, que eu não sei como é a sua vida. Você sabe o que é. Eu queria cantar uma música, eu não vou cantar não. Cadê? O pessoal sabe cantar? A Joyce acho que sabe. Ela saiu? O João sabe tocar, né? O Christian também. Essa música, eu queria que você cantasse ela. Deixa eu ver se eu acho a letra. Eu não estou com meu celular. Tem aquela Veja os tronos. Único. É que o nome, né? Ninguém nunca sabe o nome da música. Gabriel, estão te chamando na bateria. Ele está achando aqui. Eu queria que você orasse comigo essa música. Que você pensasse nisso que eu falei. Dos seus deuses, da preguiça. Colocou? Eu vou ler a letra para vocês. Ela fala assim, veja, a vida está tão perto, prove, porque a paz não está tão longe. Pode ir. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Pode passar. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Tudo se rendeu. Quem não te louvará? Quem não temerá o rei? Veja, a vida está perto. Sabe a vida que você sonha de intimidade com o Senhor? Com o noivo perfeito? Está perto. E a paz não está longe. Só que o problema é que no caminho tem esses tronos. Obrigada, meu amor. Tá. Você não vai... Esses deuses dobrados ao chão era aquilo que estava entre você e essa paz. É aquilo que está entre você e essa vida. É aquilo que está entre você e aquilo que você almeja conseguir com o Senhor. E eu queria que durante essa música, você pode ficar de pé para a gente cantar, acho que dá para enxergar a letra, né? Eu queria que você cantasse essa música com todo o seu coração. E falasse, Senhor, me ajuda. Porque hoje aqui você vai orar e entregar talvez algum Deus. Entregar esses deuses. Mas a vida vai continuar e eles vão continuar vindo.
Eles vão continuar tentando pegar o seu coração. Você vai falar: Deus, eu não quero nunca colocar nada no seu lugar. Eu não quero que ninguém sente no seu trono. Eu não quero ser como aquele homem. Eu não quero que o Senhor seja o meu preferido. Eu quero que o Senhor seja meu tudo. Tudo. Eu quero essa intimidade. Eu sei que o Senhor quer. Sabe qual é a vantagem? Quando você está assim na adolescência, você pode ter um amor não correspondido. Às vezes você está apaixonadinha e o cara não está nem aí para você. Mas Cristo não. Você não precisa ter medo de entregar seu coração, porque Ele já entregou o dele. Você não precisa ter medo de entregar o seu amor, porque Ele já entregou o dele. Você não precisa ter medo de se declarar para o Senhor, porque Ele já se declarou para você. Você não precisa ter medo de rejeição de novo. Por quê? Porque Ele já deu tudo para você. Então eu falo assim: Deus, eu não quero ter nada entre mim e Ti. Eu não quero ter nada no Seu trono. Eu quero que o altar seja restaurado, para que o Teu fogo desça, como foi ali com o profeta, quando ele desafiou os profetas, quando ele restaurou o trono, quando ele restaurou aquele trono, o Senhor veio como um fogo e queimou todo o sacrifício que estava lá e lambeu a água que estava lá, porque Ele vem. Quando o altar está pronto para Ele, Ele vem. Quando existe um sacrifício de louvor disponível para Ele, Ele vem. Ele não decepciona o seu povo.